sou a Yaya Toledo e esse é o Ser Mulher no Mundo, um canal para discutir todas as questões da mulher em todos os âmbitos possíveis. E o tema de hoje é um dos mais discutidos pelas feministas de terceira onda: gênero. Hoje. Ai, gente, eu tenho medo de falar sobre isso. Medo por quê? Gênero é um daqueles temas que você nunca sabe bem se você pode se expressar como sabe. Como assim? Porque às vezes você acaba falando alguma besteira, tipo outra, vestir. Mas é sem querer, gente. São hábitos linguísticos. São sempre transformações demais em todos os âmbitos que esse tema propõe. Bom, da minha parte eu tô muito feliz de poder falar de gênero. É a questão que quanto mais fundo se vai, mais entendemos quem somos e como nos representamos no mundo. Nossa, a moça da terceira onda. Eu sempre achei que fôssemos tipo arquétipos das três ondas, sabe, meninas? Oi? Você acha que eu sou um arquétipo feminista, então? Como assim? Eu sou o quê, então? Deixa pra lá. Gênero é um tema que está em constante discussão e revisão, porque é um tema que não aceita muito bem definições. Algumas definições que demos no passado, hoje parecem mais confundir do que esclarecer. Gênero não se trata mais só de ser homem ou mulher, feminino ou masculino, ter pênis ou ter vagina. Ah, não? Gênero se trata de questões psicológicas, sociais e biológicas, claro, de como o indivíduo é representado e se autorrepresenta no mundo. Não dá pra definir, mas você define. Que luxo, hein? É só um privilégio de partida, gente, não uma definição. Só pra fugir um pouco de tanta etimologia e seguir. Vou tentar explicar um pouco como a gente vê gênero hoje e como pode ser a nossa visão de gênero. Tá, vou prestar toda a atenção do mundo. O que prioriza a forma como todo senso comum define gênero é uma mistura entre visão biológica e dicotômica. Nós só podemos ser duas coisas: homens com pênis ou mulheres com vagina. Ué, mas não é assim na natureza? Que natureza? A sua ou a minha? Como vimos, essa lógica dicotômica não para por aí. É justamente contra ela que muitos estudiosos e estudiosas feministas perceberam que se travavam os maiores impasses do feminismo. Sim, daquela coisa do outro, homem, mulher, bom e mal, forte, fraco. Tá, e pensar assim não pode. Como que você falou mesmo? Determinismo patriarcal, colonialista, hegemônico. Isso! É isso então. Sim, só que o feminismo, durante muito tempo, protagonizado por mulheres brancas e de elite, esqueceu de uma coisa: Que nem todas as mulheres eram brancas e de elite. E que cada grupo tem suas especificidades na luta. Sim, e foi essa diferença que fez com que o movimento negro feminista tivesse um discurso bastante próprio e nos evidenciasse que a mulher negra é uma outra da mulher branca e diminuída. Isso é verdade. A mulher negra sempre foi muito mais sexualizada que a branca. Eu tenho a sensação, historicamente, de que as mulheres negras nunca foram vistas como Mulher Maria. Sempre foram vistas mais como Mulher Eva, como má, sedutora, dissimulada. Nós ainda temos uma mentalidade colonial sobre a mulher negra, que deve ser assumida para que possa ser transformada. Em meio a essas especificidades feitas pelas militantes negras, nasce uma das vertentes de que mais me orgulho do movimento feminista: o transfeminismo. Nossa, eu nunca tinha ouvido nem falar sobre isso. Para mim, que sou uma mulher cisgênero e branca, ficou impossível pensar as questões de gênero sem pensar no transfeminismo. Mas antes de introduzir o transfeminismo, é preciso fechar a ideia de senso comum que a gente tem de gênero, que é, basicamente, para ser um homem você precisa ter um pênis e para ser uma mulher você precisa ter uma vagina. Essa visão dificulta a identificação e expressão de vários indivíduos, como transexuais, travestis
hermafroditas, mutilados. E essas pessoas sempre existiram e nunca vão deixar de existir. Esse pensamento binário dificulta demais a introdução social de uma mulher com pênis, por exemplo. Então, de uma outra exclusão interna, que era a ideia de mulher natural cisgênero versus mulher artificial transgênero, nasceu o transfeminismo. Porque essas mulheres transgênero não querem se sentir menos mulher quando comparadas às mulheres cisgênero. Elas não aceitam esse papel da outra. E muito menos serem essas artificiais que a dicotomia propõe. Elas são mulheres porque se autorrepresentam como mulheres. Nas últimas décadas nós temos sofrido muito em pensar que todas as mulheres têm que passar pelas mesmas experiências. Se você é cisgênero como eu, quer dizer, se você nasceu com o mesmo sexo com o qual você se identifica hoje, branca, bonita, rica, você faz pouca ideia do que pode ser uma mulher negra, lésbica, pobre, quem dirá transexual. E ter consciência disso é um pequeno passo para entender o todo, mas um passo fundamental. As mulheres trans estão questionando com muita coragem as concepções que temos sobre ser mulher, nos mostrando cada vez mais que isso não é só um fator biológico, que nossas experiências como mulheres e indivíduos devem ser de vez reconhecida dentro do movimento feminista. Não só porque o pessoal é político, mas também porque o gênero é performativo. E é a grande filósofa Judith Butler que vem trazer essa ideia de performatividade do gênero, que para mim é o slogan da terceira onda. O gênero é performativo. O gênero é performativo. O gênero é performativo. Mas o que isso significa exatamente? Significa que gênero não tem apenas uma relação sexual e biológica. A forma como você se veste, se representa para o mundo e para si também são questões de gênero e identidade. Ah, o famoso tornar-se mulher da Simone, aquela querida. Beijo, Simone. Exato. E com tantos símbolos para além da representação padrão homem, padrão mulher, nós temos a liberdade e a autonomia de performatizar sobre eles. Então se eu quiser ser uma mulher de barba e bigode, eu posso. Ou um homem de salto, saia e barba. Pode? Pode. A ideia da teoria queer é que não nos apeguemos mais às formas de gênero homem-mulher, mas que a gente se represente a partir da nossa própria particularidade e experiências, com tantos símbolos quanto a gente quiser. Que nos transformemos no que somos com consciência. O transfeminismo, para mim, é a vertente mais poderosa e transformadora do feminismo nos dias atuais, porque reafirma um caráter humanizador de questões particulares e pessoais de grupos oprimidos pela heterossexualidade machista vigente. E abraça um grupo de pessoas que não tinha visibilidade nenhuma na nossa sociedade. Ou você acha que não tinha nenhum trans na sua escola, na sua igreja, no seu trabalho, só porque na sua época isso não existia? Para encerrar, eu queria ler alguns aforismos da Jaqueline Gomes de Jesus sobre o transfeminismo, que para mim são muito iluminadores. O transfeminismo desmantela e redefine a equiparação entre gênero e biologia, reitera o caráter interracional das opressões, reconhece a história de luta das travestis e das mulheres transexuais e as experiências pessoais da população transgênero de forma geral, e valida as contribuições de qualquer pessoa, transgênero ou cisgênero. O transfeminismo tem suas raízes no feminismo negro, no feminismo da diferença e nas vertentes pós-estruturalistas do feminismo. O corpo como espaço de rebeldia. Nós temos que adotar um olhar que reconheça particularidades étnicas, regionais, de classe e habilidades físicas nos contextos sociais diversificados da população. E questionar sempre os modelos idealizados de homem e de mulher. Se o feminismo negro exige um olhar afrocentrado, qual seria a exigência do transfeminismo?
Um olhar a partir do ponto de vista dos marginalizados, das prostitutas, dos humilhados? Nem só de lamento vivem as pessoas trans, mas também de beleza. Ilude-se quem pensa, esse assunto não é comigo. Iluminando a questão das pessoas trans, também conseguimos enxergar a das demais. Se as pessoas trans não forem empoderadas e falarem por si mesmas, elas continuarão sendo infantilizadas e tratadas como objetos descartáveis. O transfeminismo é uma linha de pensamento e ação que não se permite ser propriedade deste ou daquele gênero, Deste ou daquele grupo social, desta ou daquela identidade de gênero, mas que pode, isso sim, ser parte do discurso e da prática de todas as pessoas. O Ser Mulher no Mundo fica por aqui, com uma imensa gratidão pelo olhar libertador e de beleza de quem é o que é e também o que ainda irá se tornar. Um beijo, valeu pela resistência e coragem e até a próxima!